esta noite. Eu sou o padre Antônio, sou da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, sou professor do IFTEL, Instituto de Filosofia e Teologia São João Paulo II, na área bíblica, também professor da FASBAN, Faculdade São Basílio Magno, em Curitiba, na área de Teologia Litúrgica. E hoje nós vamos trabalhar juntos o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos, continuando nosso itinerário de estudo bíblico neste mês da Bíblia 2025, dedicado e ao qual a Igreja no Brasil nos convida a aprofundar, a compreender melhor, a estudar, a meditar, a rezar e a crescer na intimidade com a carta de Paulo aos Romanos. De modo especial, porque nós estamos vivendo com toda a Igreja o ano jubilar, o ano santo de 2025, ao qual o Papa Francisco quis dedicar à virtude teologal da esperança. E deu como lema bíblico para este ano jubilar justamente a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Então, hoje nós, no nosso estudo, chegamos ao núcleo da carta de Paulo aos Romanos, em referência a este ano jubilar, peregrinos de esperança, ano santo da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, em que somos convidados a redescobrirmos o sentido, as razões e a fonte da nossa esperança cristã. E hoje, estudando, meditando, contemplando o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, poderemos contemplar e buscar as razões mais profundas da nossa esperança. E a razão, com letra maiúscula, a razão mais profunda da nossa esperança que está em Jesus Cristo, que está na salvação dada livremente, dada gratuitamente, dada amorosamente em Jesus Cristo para nós. Nós vamos iniciar, então, esse nosso momento de formação, de estudo, depois desta breve introdução, com um momento de oração. Afinal, a esperança cristã se alimenta, a esperança cristã vive, a esperança cristã nasce da oração. É na oração que sustentamos a esperança cristã. É na oração que sustentamos nosso encontro com Deus. Jesus sentia a importância da oração na sua vida. E os evangelhos, especialmente o evangelho de Lucas, nos narram os longos momentos de oração que Jesus tinha. Passava a noite em oração, se retirava em oração. Tratava-se de uma necessidade do seu coração humano. O coração humano de Jesus, que tem necessidade de encontro íntimo com o Pai. E neste encontro íntimo com o Pai, as batidas do coração de Jesus se sintonizam com as batidas do coração de Deus. E assim também na nossa vida como discípulos, como seguidores do Senhor. É na oração que se sustenta a nossa esperança. É na oração que o nosso coração sintoniza, que o nosso coração se une ao coração de Deus e sente o bater, o palpitar do coração divino e bate na frequência do coração de Deus. E este bater na frequência do coração de Deus é razão de esperança, é razão de consolação, mas é também razão de impulso. Daí que a esperança cristã é consolação, é fé, é confiança, mas também é ação, não é uma esperança passiva.
é também ação, é também movimento. Se a oração sustenta a virtude teologal da esperança, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, apresenta as virtudes da fé, da esperança e do amor, agape, da caridade, e a igreja lê estas virtudes como virtudes teologais, diferente das virtudes humanas, das virtudes cardeais, da prudência, da justiça, da temperança, diferente das virtudes cardeais, das virtudes humanas, essas três são teológicas, ou seja, são dom de Deus, são graça de Deus. Então, a esperança é uma virtude teologal, é um dom dado por Deus. Daí que ela nasce, se sustenta, vive da oração. Porque a oração, Jesus ensinou os seus discípulos a pedirem o dom da fé. Senhor, aumenta-nos a fé. E muito mais o Pai saberá dar coisas boas, dar o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, vamos exercitar esta oração, este ensino de Jesus, pedindo, pela força do Espírito Santo, as virtudes teologais, de modo especial, a virtude da esperança que está fundada na oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Invoquemos a bem-aventurada Virgem Maria, invocada pela Igreja como Mãe de Esperança, como vida, doçura, esperança dos cristãos, esperança nossa. E, de fato, a Igreja contempla na Virgem Maria o grande sinal, o grande ícone da esperança cristã, já que nela se realizou tudo aquilo que um dia se realizará na Igreja. Ressuscitada, gloriosa, assunta aos céus, coroada de glória e esplendor, a Virgem Maria é modelo e é luz para a Igreja peregrina. É ícone de esperança. É ícone de esperança, porque nela já se completou a obra iniciada em nós. Caminhamos neste mundo tendo como farol de esperança Cristo, seu Filho. E se Cristo é o farol, é o sol da esperança, Maria é a primeira estrela, na qual esta luz reflete. A luz da esperança. E por isso podemos invocá-la como esperança nossa, como esperança dos cristãos. E de fato, nos momentos mais desafiadores, mais difíceis da vida cristã, a Igreja sempre recorreu à bem-aventurada Virgem Maria como sinal de esperança. Quando a batalha da vida, quando a batalha cristã parecia vencida, foi a ela que a Igreja recorreu. Recorreu como mãe de esperança. Pensemos, por exemplo, na segunda parte da oração da Ave Maria, que nasceu espontaneamente e foi crescendo na tradição cristã, justamente no contexto de sofrimento, de morte, de pestes da Idade Média. E a Igreja recorreu a Maria: rogai por nós, Mãe de Deus, agora e na hora da nossa morte, como sinal de esperança para o povo cristão. Então, invoquemos a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de esperança, ícone da esperança cristã, a primeira, aquela que primeira foi redimida por Cristo. Hoje nós vamos tratar da justificação em Cristo.
ela foi a primeira que, antes mesmo da encarnação, já no ventre de Santana, participou desta justificação, em vistas dos méritos de Cristo. Em vista da redenção de Cristo, ela foi a primeira que participou da justificação em Cristo, a primeira redimida, a primeira salva, a primeira justificada por Cristo. A primeira justificada, aquela que já no ventre de Santana, antes mesmo da encarnação, e em vista da encarnação, como diz o dogma da Imaculada Conceição, foi preservada, foi justificada por Cristo do pecado. Então, invoquemos a Virgem Maria, sinal, mãe de esperança, consolo dos cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, esperança dos cristãos, rogai por nós. Nesta noite, então, nós damos continuidade ao nosso estudo da carta de São Paulo aos Romanos. Esta é a terceira aula, o terceiro encontro deste curso do mês bíblico, do mês da Bíblia, promovido pelo Instituto de Filosofia e Teologia São João Paulo II, o IFTEL de Cascavel. Nas aulas anteriores, com o padre Luiz Franciner e com o padre Adriano Lazzarini, vocês tiveram ocasião de estudar uma grande introdução à carta de São Paulo aos Romanos e alguns temas centrais dos 4 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos nos ater neste encontro inteiro estudando o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos. E o próximo encontro, que conclui o nosso curso do mês da Bíblia, com o padre Alfredo Rafael, vocês terão ocasião de estudar os capítulos 6 ao 8 da carta de Paulo aos Romanos, né? E assim termos uma visão geral dos temas centrais que perfazem esta que é a carta magna de São Paulo. Como já foi estudado aqui, a carta de Paulo aos Romanos constitui a principal carta de São Paulo, na qual se encontra a sua doutrina mais amadurecida. E isto demonstra o próprio lugar escolhido pelo cânon bíblico latino para colocá-la. Observem que a carta aos Romanos é a primeira carta paulina colocada no Novo Testamento, logo após os Atos dos Apóstolos. Poderíamos estudar isto e, conforme vamos crescendo nos estudos bíblicos, nós vamos percebendo a importância de pensarmos, de estudarmos ou de intuirmos o que o cânon bíblico e a forma como o cânon bíblico se apresenta e as escolhas feitas na tradição da igreja, pelos padres da igreja, pelos diferentes testemunhos dos cânones dos primeiros séculos, como esta colocação no cânon tem uma intenção doutrinal, tem uma intenção. Percebam que a carta de Paulo aos Romanos está colocada como primeira carta do Corpus Paulino. A primeira carta entre as cartas ou epístolas paulinas. De todas elas, a carta aos Romanos é aquela que contém, de forma mais amadurecida, a doutrina central do pensamento paulino, que é a doutrina da justificação. O contexto aqui já foi estudado. É uma doutrina que se desenvolve no ministério paulino. Logo nas primeiras décadas cristãs, por volta aí da década de 40 do primeiro século,
há um movimento na comunidade cristã primitiva de acolhida aos pagãos. O Novo Testamento nos testemunha que a missão primeira dos discípulos de Jesus se dirigiu à descendência de Israel, ao povo judeu, compreendendo que Jesus é enviado para os seus, como nos diz o prólogo do Evangelho de São João. E em Jesus se realizam as promessas veterotestamentárias. Ele é o ungido de Deus, ele é o Filho do homem, ele é o Messias, o Cristo. Ele é o esperado. E Jesus se apresenta como o Filho de Deus, como Filho de Deus encarnado. Jesus se apresenta como cumprimento das promessas veterotestamentárias. Então, a missão primeira dos discípulos de Jesus se dirige aos judeus, ao povo de Israel. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no sermão missionário, chega a dizer: ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão cristã se direciona primeiro aos judeus. Paulatinamente, e o Novo Testamento nos apresenta razões para isto, pelo menos duas razões. O capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos nos fala de Pedro na casa de Cornélio, e Pedro que não aceita visitar a casa de Cornélio, um centurião, um pagão, um centurião romano, pagão, e Pedro recebe uma revelação divina. Come, e diante dos olhos de Pedro, uma série de alimentos impuros, segundo a lei veterotestamentária. Senhor, eu não comerei porque nunca passou pelos meus lábios alimento impuro. E a voz do alto, a voz de Deus que diz: não digas que és impuro o que eu purifiquei. Então Pedro anuncia o evangelho a Cornélio, a sua família, e os batiza. Então, uma primeira razão que o Novo Testamento apresenta para a inserção de pagãos na comunidade cristã. Esta visão na casa de Cornélio, a qual teve o apóstolo Pedro. Uma segunda razão nos apresenta o apóstolo Paulo, que com insistência trata da rejeição dos judeus, da rejeição do seu próprio povo, a mensagem do Senhor, a salvação em Cristo. Então, Paulo diz: então, se os meus não acolhem a mensagem de Cristo, eu vou me dirigir aos pagãos. Então, uma segunda razão é a razão que apresenta o apóstolo Paulo nas suas cartas, a rejeição da salvação em Cristo, da salvação em Jesus, o Cristo de Deus, e com isso a missão entre os pagãos do apóstolo Paulo. Esta acolhida dos pagãos gera uma questão fundamental nas comunidades cristãs primitivas. É preciso para os pagãos, antes do batismo, pertencerem ou cumprirem as práticas judaicas, as obras da lei. Essa introdução é fundamental. É fundamental para compreender a temática central de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, e do capítulo 5, que é aquele que nós estudaremos nesta noite. Os pagãos que se convertem a Jesus, o Cristo de Deus, pela pregação apostólica, são obrigados a cumprirem, antes de tudo, as obras da lei, as práticas judaicas, de maneira especial a circuncisão, que é aquela prática judaica que remonta a Abraão como sinal da aliança, que é a criança, nos seus primeiros dias, ideal, aos 8 dias, o menino fosse circuncidado, ou seja, a pele da glande que recobre o pênis seja cortado, e um ritual sagrado como sinal da aliança com Deus, como sinal da pertença ao povo eleito.
é necessário que os pagãos que se convertem cumpram em tudo as obras da lei e sejam circuncidados para então receberem, se tornarem cristãos pelo batismo? Primeira pergunta. Segunda pergunta: o batismo, a obra salvífica de Cristo, é suficiente para a salvação ou depende ainda das obras da lei? A superioridade ou não da obra redentora de Cristo em relação à lei mosaica, a Moisés e a todo o Antigo Testamento. É o cumprimento da lei mosaica que salva, junto com a obra salvífica de Cristo, ou a obra salvífica de Cristo é suficientemente salvífica? Diante destas questões, dessas duas questões de forma especial, motivadas pela acolhida dos pagãos ao seio cristão, a comunidade cristã precisa dar uma resposta. E a igreja primitiva se reúne numa assembleia em Jerusalém, um sínodo, um concílio de Jerusalém, como nos testemunha o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. E o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos nos testemunha que, discernindo pela luz do Espírito Santo, diz os apóstolos, decidimos, o Espírito Santo em nós, isto: a obra salvífica de Cristo é suficiente para a salvação. A fé e o batismo são suficientes para a salvação. E não se deve impor aos pagãos um fardo pesado como as obras da lei, e de maneira especial a circuncisão. O que está em questão não é puramente práticas rituais judaicas e práticas cristãs. O cerne da questão está na suficiência salvífica de Cristo. A suficiência salvífica de Cristo, a obra salvífica de Cristo e a nossa participação na obra salvífica de Cristo, que vem pela fé e pelo batismo. Então, hoje nós vamos aprofundar bastante a suficiência salvífica da obra de Cristo. Salvos em Cristo, justificados em Cristo. No próximo encontro, a teologia batismal do apóstolo Paulo. Batizados em Cristo. Não fomos batizados na sua morte. Não é na sua morte, na sua sepultura, sepultados com Cristo, que fomos batizados e com ele ressuscitados para vivermos uma vida nova. Então, fé e batismo. Duas dimensões centrais da nossa participação na obra salvífica de Cristo, que é obra suficiente para a nossa salvação. Acontece que, mesmo depois da Assembleia de Jerusalém, que deve ter acontecido aí pelos finais dos anos 40, início dos anos 50, quem sabe pelo ano 52 ou 53, deve ter acontecido por ali. Mesmo depois desta Assembleia de Jerusalém, deste Concílio de Jerusalém e desta determinação apostólica, há grupos que continuam pregando a necessidade da circuncisão e do cumprimento de todas as obras da lei. Estes grupos, em oposição ao ensinamento apostólico, então tem gente que diz que a oposição ao magistério da igreja, a oposição aos bispos, à CNBB, ao Papa é coisa de hoje. Não, está no Novo Testamento já. Está no Novo Testamento já a oposição ao magistério da igreja. Estes grupos continuam pregando a necessidade da circuncisão. E que aqueles pagãos que se batizaram não estarão plenamente salvos se não forem circuncidados. E fazem-nos circuncidar. Passam pelas comunidades cristãs do primeiro século.
visitam as comunidades evangelizadas pelo apóstolo Paulo e questionam a autoridade apostólica de Paulo, dizendo que Paulo nem mesmo conheceu Jesus, que Paulo nem fez parte do grupo dos apóstolos, que Paulo não tinha autoridade apostólica e que o evangelho de Paulo não é um autêntico evangelho, não é o evangelho de Cristo. A estes grupos nós chamamos de judaizantes, porque tendiam. Então vejam, não são grupos que defendiam a necessidade das práticas judaicas, das obras da lei, da circuncisão, enquanto esta doutrina estava sendo definida e elaborada pela comunidade primitiva. São grupos que, depois de uma definição já estabelecida na Assembleia de Jerusalém, se opõem ao ensinamento apostólico. Se opõem ao ensinamento apostólico e disseminam pelas comunidades esta oposição ao ensinamento tradicional ou ao ensinamento do Concílio de Jerusalém, ao ensinamento apostólico da suficiência salvífica de Cristo e da nossa participação na salvação em Cristo pelo batismo, pela fé e pelo batismo. O apóstolo Paulo, então, escreve às comunidades fundadas por ele, corrigindo este ensinamento dos judaizantes. E a carta mais significativa é a carta aos Gálatas, na qual o apóstolo Paulo descreve o seu evangelho como o evangelho da liberdade. É para a liberdade que Cristo vos libertou. E diz àqueles convertidos de que não voltem à escravidão das obras da lei, pois em Cristo já receberam a salvação. É para a liberdade que Cristo vos libertou. O evangelho de Paulo é o evangelho de Cristo, e o evangelho de Cristo é o evangelho da liberdade. Esta temática, então, aparecerá em várias das epístolas paulinas, não nas mais antigas, como 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, que possivelmente são os textos mais antigos do Novo Testamento, lá por volta do ano 52, 53, porque ainda não era uma temática discutida ou que tinha atingido as comunidades paulinas, porque percebam, são grupos judaizantes posteriores à Assembleia de Jerusalém e depois da primeira evangelização paulina, e que disseminam cisânia, que disseminam joio, disseminam confusão e dúvida entre as comunidades cristãs e entre as comunidades paulinas. Então, as cartas paulinas mais antigas, como as dirigidas aos Tessalonicenses, não tratam desse tema, mas tratam dos temas a respeito da parousia, da ressurreição dos mortos, e da atitude cristã da vigilância diante da segunda vinda do Senhor. Mas a partir da carta aos Gálatas, se torna uma temática presente nas cartas paulinas, e por isso eu digo, esta longa introdução é importante por conta disso, porque se torna a temática central do pensamento paulino. E chega na carta aos Romanos como o tema mais elaborado da doutrina paulina. Então, a carta de Paulo aos Romanos constitui um verdadeiro tratado a respeito da justificação em Cristo, da suficiência salvífica da obra redentora de Cristo. A obra redentora de Cristo na cruz é suficiente para a nossa salvação. Não necessita de nenhum complemento
ou de nenhum propedêutico, ou de nenhuma preparação, como são as obras da lei, como é a circuncisão, como são os cumprimentos da lei mosaica. Porque a obra redentora de Cristo é suficiente. É obra suficiente para a salvação, para a nossa justificação. E o que consiste o termo justificação? É isso que nós vamos estudar agora no capítulo 5 da carta aos Romanos. Justificados. O que significa o termo justificação? Essa introdução é muito importante porque esse tema da justificação é central no pensamento paulino, se tornou central na doutrina cristã, é o tema central da teologia agostiniana e depois se tornará o tema central do protestantismo. É o tema nuclear do protestantismo luterano. A temática da justificação e a fé como suficiente para a salvação, em oposição às obras. E daí a necessidade de nós compreendermos que a doutrina paulina se desenvolve em oposição às obras da lei e defendendo a suficiência salvífica da obra de Cristo. Na tradição católica, a relação fé e obras está em outra dimensão. As obras produzidas pela fé. Daí a carta de Tiago. A fé sem obras é morta. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. E alguém de vocês pode estar se perguntando, mas como então Lutero concilia a carta de Paulo aos Romanos, nesta leitura dele, que só a fé salva, sem obras, com a carta de Tiago? É muito simples, ele desconsidera a carta de Tiago. Ele tira do cânon a carta de Tiago. Ele diz que a carta de Tiago é um escrito de palha, sem valor doutrinal. E Lutero traduz a carta de Tiago e coloca um apêndice do Novo Testamento. Então, no cânon luterano, a carta de Tiago estava fora do cânon bíblico. Lutero tirou, chamou a carta de Tiago como um escrito de palha, antipaulino e anticristão. Depois, lá pelo século XVII, os luteranos, não Lutero, voltam a colocar a carta de Tiago no cânon, e no século XIX, então, a carta de Tiago volta definitivamente para o cânon bíblico neotestamentário protestante. E hoje podemos dizer que o cânon do Novo Testamento para católicos e protestantes é o mesmo, não em relação ao Antigo Testamento, mas ao Novo, sim. Mas não foi sempre assim, porque Lutero retirou a carta de Tiago do cânon bíblico do Novo Testamento. E foram os luteranos que, posteriormente, colocaram novamente a carta de Tiago no cânon bíblico protestante. Por qual razão? Pelo tema de hoje. Então, o que tem a ver isso com o nosso tema? Pelo tema da justificação. E pela compreensão da justificação pela fé, raiz da nossa esperança. Raiz da nossa esperança. O nosso tema de hoje, justificados pela fé, somos peregrinos da esperança. Peregrinos de esperança. Porque a justificação na obra redentora de Cristo, que é a razão da nossa esperança. A obra salvífica de Cristo. O amor de Deus manifestado na entrega do seu Filho por nós, pela nossa salvação. A obra redentora de Cristo é a razão da nossa esperança. Porque Deus tem esperança em nós. Quando ainda éramos pecadores, quando não merecíamos, Deus entregou o seu Filho por nós. Quando não merecíamos, Deus entregou o seu Filho por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nenhum cristão é permitido se desesperar. Tristeza, desânimo, angústias na vida, sim.
e nos visitam com alguma frequência. Desesperança, desespero, não. Desesperança, desespero, não. Porque Deus nos entregou o seu Filho, quando não havia nenhum merecimento da nossa parte. E continua não havendo nenhum merecimento da nossa parte. Nos deu o seu Filho, entregou o seu Filho por nós. Entregou o seu Filho por nós. Daí que nenhum de nós pode dizer que não experimentou, não foi amado. Porque Deus nos amou verdadeiramente. E maior amor não há, como diz no Evangelho, nosso Senhor no Evangelho de São João. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí está o fundamento da nossa esperança. Por isso que a esperança não decepciona. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, é possível que todas as nossas experiências, sonhos, projetos possam nos decepcionar. Não significa que vão nos decepcionar. Não significa que vão nos decepcionar. Mas é possível que os projetos que nós temos, quem é mais vivido, quem é um pouquinho mais vivido, quem sabe, já teve tantos projetos que na juventude, na adolescência, em outras épocas da vida, pareciam tão importantes. E depois, hoje, olhando para trás, às vezes não parece que aquilo não teve significado nenhum. A decepção com aquele projeto, com aquele sonho. Às vezes com as pessoas que nós amamos, com alguém da família, com os nossos amigos, com os nossos projetos na pastoral, na comunidade. Veja, tudo isto pode nos decepcionar, não é que nos decepciona. E alguém pode ter a experiência de se decepcionar com tudo isso, com os projetos nos quais confiou, com a família a qual construiu, com os amigos nos quais confiou. Mas o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, continua a insistir. A esperança não decepciona. Então, como entender isto? Como entender isso? Como que a esperança não decepciona? Se algumas vezes, ou muitas vezes, ou alguns de nós experimentamos decepções profundas na vida. Decepções profundas, daquelas pessoas que nós mais amamos, daqueles projetos que nós mais acreditávamos e mais depositamos nossa vida. Por que a esperança não decepciona? A esperança não decepciona, nos ensina São Paulo, porque Deus nos amou dando a vida do seu Filho. Maior amor não há. Maior amor não há. Quando ainda éramos pecadores, Deus nos deu o seu Filho. Por isso a esperança não decepciona. E é esta esperança que não decepciona. A esperança em Jesus Cristo. Ele nunca decepciona. A esperança colocada nele nunca decepciona. E é isso que nós vamos contemplar agora, estudando o capítulo 5, em dois momentos. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 11, a primeira parte do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. A justificação em Cristo, primeira parte. A segunda parte desse capítulo, versículos 12 ao versículo 21, é a comparação entre Adão e Cristo. E essa segunda parte do capítulo tem uma importância especial, porque ela desempenhou significativa influência no desenvolvimento daquela compreensão teológica, doutrinal, católica, a qual chamamos pecado original. Então, a segunda parte deste capítulo é a comparação entre Adão e a superioridade da obra salvífica de Cristo. A comparação do pecado que entra por um homem e a redenção que superabunda pela obra de outro homem. Adão e Cristo.
Então, a primeira parte do capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, a reconciliação em Cristo. Então, vamos começar a nossa leitura e estudo, depois desta longa introdução, que é fundamental para a compreensão deste capítulo. Vamos começar o estudo, a leitura e a contemplação deste capítulo tão fundamental da carta de Paulo aos Romanos. Assim, pois, justificados pela fé. A justificação vem pela fé. A salvação vem pela fé. A salvação é obra gratuita de Deus. E nós participamos da obra gratuita de Deus, da salvação gratuita de Deus pela fé. Vamos depois procurar compreender bem esta expressão para não cairmos no extremo e no erro luterano, de que as obras não participam da salvação. Mas o fundamento da nossa salvação está na adesão pela fé na obra salvífica de Cristo. Isto para ressaltar a absoluta gratuidade da salvação. A salvação não é esforço humano, a salvação é, antes de tudo, dom. É, antes de tudo, graça de Deus. Justificados pela fé, estamos em paz. Esta expressão hebraica, esta expressão cristã, judaico-cristã, paz, que significa a plenitude dos dons de Deus, a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. A justificação nos confere a verdadeira paz. E por que é importante compreender isso? Porque daqui um pouquinho Paulo vai falar das tribulações. Então, a paz cristã não é a ausência de conflitos, a paz cristã não é a ausência de dúvidas, a paz cristã não é a ausência de situações difíceis que precisam de diálogo, precisam de oração para serem superadas na vida cristã. A paz cristã é a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a nossa paz. Diz Paulo aos Efésios, o muro da divisão que havia entre nós foi rompido por Cristo. Ele é a nossa paz. A obra da comunhão com Deus é obra de Cristo. O apóstolo Paulo está salientando. É dom de Deus, é obra de Cristo e não esforço humano. Diferente das obras da lei, vejam, uma série de cumprimentos de preceitos rituais que agradam a Deus. Não. Ensina o apóstolo Paulo, a justificação vem pela fé na obra salvífica de Cristo. Obra salvífica, salvação é um dom gratuito de Deus. Por ele tivemos acesso pela fé. A fé nos faz participar da obra salvífica de Cristo. A esta graça, a vida cristã, a obra de Cristo, a salvação dada em Cristo é um dom, é cáris, é graça de Deus, na qual estamos firmes e nos gloriamos. Nos gloriamos na salvação dada em Cristo, não em nossas próprias ações, não naquilo que nós podemos fazer. Nos gloriamos na cruz de Cristo. Nos gloriamos na obra redentora de Cristo, na esperança da glória de Deus. A fé nos dá esperança. Qual é a esperança que a fé nos dá? De participar um dia da glória de Deus. Esta é a meta da esperança cristã. Esta é a meta da fé cristã, a glória de Deus.
Diante disso, então, nos gloriamos na obra redentora de Cristo, participamos desta obra redentora de Cristo pela fé, e a fé nos dá a esperança de participarmos da glória de Deus. Aí está a razão da nossa esperança, a razão da nossa glória. Nos gloriamos na esperança de contemplarmos a glória de Deus. Mas continua Paulo. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Então, ensina o apóstolo Paulo. Nos gloriamos da obra salvífica de Cristo, pela qual participamos pela fé e que nos dá a esperança de participarmos um dia da glória de Deus. Mas nos gloriamos também das tribulações, dos sofrimentos pelos quais nós passamos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a esperança não decepciona, porque a esperança está colocada em Cristo. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos sofrimentos, e vamos pensar aí, quais são os sofrimentos pelos quais nós passamos? Quais são os sofrimentos pelos quais a nossa família passa? Quais são as tribulações pelas quais a nossa comunidade passa? Diz o apóstolo Paulo, nos gloriamos também de nossas tribulações. E qual é a razão de nos gloriarmos nas nossas tribulações? E aqui aparece uma concatenação. E é próprio dos textos do Novo Testamento estas concatenações, ou seja, isto produz aquilo, aquilo produz aquilo, aquilo produz aquilo. Aparece aqui na carta de Paulo aos Romanos, e também aparece, por exemplo, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Essa concatenação, também 1 Pedro 4,13. E há outros momentos no Novo Testamento que aparecem concatenações como esta. As tribulações, sabendo que a tribulação, por que nos gloriamos na tribulação? Porque ela gera perseverança. Quem não passa por tribulações não persevera na fé. Quem não passa por tribulações, por sofrimentos, não persevera, porque a fé é infantil, porque a fé é frágil de quem não passa por sofrimentos. Tribulações que geram perseverança. A perseverança que leva a uma virtude comprovada. Ou seja, a virtude comprovada da fé. Purificada no cadinho da humilhação, no fogo do sofrimento. O sofrimento que gera perseverança, perseverança que gera uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Paulo está ensinando, quando passamos por tribulações, por sofrimentos, então sim, somos comprovados na nossa fé. A tribulação gera perseverança, a perseverança uma virtude comprovada, e esta virtude comprovada gera verdadeira esperança. Porque apenas quando nós perdemos nossas esperanças humanas é que se purifica a nossa verdadeira esperança em Cristo. Nossa verdadeira esperança, virtude teologal, esperança em Deus. Ora, a esperança não decepciona. A garantia que nos dá o apóstolo Paulo, e temos que grifar essa expressão tão bonita da carta de Paulo aos Romanos. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona, e não decepciona quando colocamos nossa esperança em Jesus Cristo. É Ele a causa, a razão da nossa esperança. E a única esperança que não decepciona. E isto é dom de Deus. Isto é dom de Deus, continua Paulo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
A capacidade de colocar a esperança em Jesus Cristo é um dom de Deus, é um dom derramado pelo Espírito de Deus. E é uma experiência profunda do amor de Deus. E agora Paulo vai nos descrever, então, este fundamento da experiência da esperança. Fundamento da experiência da esperança, ou seja, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo. A esperança é uma virtude, é um dom teologal, é um dom de Deus, dado pelo Espírito de Deus, e ela se sustenta numa profunda experiência do amor de Deus, de que fomos e somos amados por Deus. Com efeito, quando éramos ainda fracos, olha a comparação paulina, foi então, no devido tempo, que Cristo morreu pelos ímpios. Cristo morreu quando éramos pecadores. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Talvez por uma pessoa muito boa, alguém ouse morrer. Olha o argumento paulino. Talvez por uma pessoa boa, alguém ouse morrer, mas dificilmente alguém morrerá por um justo. Deus, contudo, prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Aí está a razão fundamental da experiência do amor de Deus e a razão da nossa esperança. Se nós perdemos a esperança em nós, às vezes nós corremos o risco de pensar assim, isso não é para mim, eu não tenho mais esperança. Ou de perdermos a esperança nos outros, aquele lá não tem mais jeito. Aquele lá não tem mais jeito. Não, nós não temos essa experiência na nossa vida, quem sabe os catequistas com os catequizandos, quem sabe os ministros, quando nós ou a pastoral do batismo, pastoral matrimonial, familiar, ou nós na vida cristã, quando olhamos para as pessoas, nós corremos o risco de dizer assim, mas aquela não tem mais jeito, ou de acharmos que aquilo que nós fazemos não tem fruto, porque nós olhamos para a pessoa e diz assim, tem que acreditar no milagre para acreditar que isso vai produzir fruto na vida daquela pessoa. O apóstolo Paulo nos redireciona para a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança está no amor de Deus, que foi manifestado quando Cristo, seu Filho, deu a vida por nós. E não deu a vida por nenhum justo, deu a vida por nós, pecadores, ou seja, quando não poderia haver nenhuma esperança em nós, vejam, meus irmãos e minhas irmãs, quando não poderia haver nenhuma esperança em nós, pecadores, ao qual ninguém daria a vida por nós, se nem por um justo alguém daria a vida, talvez por uma pessoa muito boa alguém cogitasse morrer. Deus nos mostra seu grande amor, dando a vida do seu Filho por nós, pecadores. Por nós, pecadores. Eis a grande prova do amor de Deus para conosco. Quando ainda éramos pecadores. Aí está a razão da nossa esperança, e Paulo então está nos ensinando. Não percamos a esperança não decepciona, porque Deus tem esperança em nós. Deus tem esperança em nós, pecadores, porque Ele derrama o sangue do seu Filho por nós que não mereceríamos de jeito nenhum a graça da salvação. Quando ainda éramos pecadores, Deus entrega o seu Filho. E vocês que são pais, que são mães, poderiam pensar assim, veja, qual é o valor da vida dos filhos de vocês para você? Qual é o valor da vida dos filhos de vocês? Vocês já imaginam dar a vida dos filhos de vocês? Dar a vida dos filhos de vocês por alguém?
Deus entrega a vida do seu filho. Ou seja, Paulo está dizendo, quando Jesus entrega a sua vida na cruz, o Pai não está lá no céu indiferente. O Pai sente, dói, entrega o seu filho. Dói ao coração do Pai ver dar a vida do seu filho por nós. E aí está, como diz São Leão Magno, cristão, reconhece a tua dignidade. Tu vales o sangue de Deus. Tu vales o sangue de Deus. Como ensina o apóstolo Paulo aqui. O valor cristão é o valor do sangue de Deus derramado por nós. Aí está a razão da nossa esperança. Se Deus tem esta esperança em nós, a esperança cristã não decepciona. É claro, quando falamos de esperança em Deus, falamos no sentido analógico. Já Deus sabe, conhece o presente, o passado, o futuro, é onisciente, tudo isso. Quando falamos em esperança, dizemos assim, aí está o fundamento da esperança de Deus em nós e o fundamento da nossa esperança em Cristo. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Se Deus assim nos amou, entregando a vida do seu Filho, e aí está o fundamento da nossa esperança, muito mais agora que já estamos salvos, seremos justificados pelo seu sangue. Se quando éramos inimigos de Deus, então, o que o pecado faz conosco? Olha a expressão paulina. O pecado gera uma inimizade com Deus. Quando éramos, pelo pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Então, quando nós pensamos a condenação, o inferno, nós não pensamos a condenação de Deus, mas a autoexclusão do ser humano do amor de Deus. Como ensinava Santa Teresa dos Andes, o que fará no céu quem não amou Deus na terra? O que fará no céu quem não amou Deus na terra? Não tem nada para fazer no céu quem não amou Deus na terra. O inferno, a condenação, é a autoexclusão daquele que diz não à comunhão com Deus. É se tornar inimigo de Deus. É querer se tornar inimigo de Deus. Diz o apóstolo Paulo, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu filho. É a leitura salvífica do valor, o valor salvífico da morte de cruz de Jesus. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos mediante sua vida. Então, o apóstolo Paulo está desenhando o fundamento da nossa esperança. E o fundamento da nossa esperança está na fé, na obra salvífica de Cristo. Está na experiência do amor de Deus derramado em nós como dom de Deus, a experiência do amor de Deus que se manifestou na radical entrega do seu Filho quando ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Deus assim nos amou. Aí está a razão da nossa esperança. Esta esperança continua viva em nós, porque a obra que Deus realizou em nós por meio de Cristo continua a realizar. Continua a realizar. E aí está a razão da nossa esperança. E realizará, continua a realizar e realizará definitivamente quando participarmos da glória de Deus. Porque a nossa esperança é motor para a nossa participação um dia na glória de Deus. Aí é a meta da nossa esperança. Diz o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Coríntios, hoje existe fé, esperança e amor. Naquele dia, só haverá amor.
não vai mais precisar nem de fé nem de esperança, porque estaremos face a face com Deus. Então apenas amaremos. A fé e a esperança é para esta vida, é para este mundo. Caminhar na fé e na esperança e no amor, para um dia participarmos inteiramente da glória de Deus e vivermos inteiramente de amor em amor. A fé e a esperança são para esta vida. Então, a meta da esperança é a glória de Deus. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos gloriamos pela fé, nos diz Paulo, nós nos gloriamos pelas tribulações que fazem produzir em nós a perseverança, uma virtude comprovada e a esperança, nós nos gloriamos, sobretudo, em nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, desde agora, recebemos a reconciliação com Deus. Agora, o apóstolo Paulo, na segunda parte do capítulo 5 da carta aos Romanos, vai descrever no que consiste esta reconciliação. Por que nós éramos inimigos de Deus? E qual é a obra de justificação? Porque este conceito de justificação é fundamental, é o cerne da vida cristã, ou seja, o que significa justificação em Cristo? Lutero, erroneamente, irá dizer que a justificação é apenas como que um cobrimento dos nossos pecados. Então, Deus cobre os nossos pecados pela obra salvífica de Cristo. Então, ensina Lutero, peca com força e crê com mais força ainda. Porque a justificação não é uma obra verdadeiramente salvífica. Essa não é a compreensão cristã, católica. Compreensão católica cristã mais profunda é a obra salvífica justificadora de Cristo é verdadeira salvação do pecado. Nós somos verdadeiramente redimidos em Cristo. O que era velho fica para trás. E Deus, pela obra de Cristo, nos dá uma vida nova no Espírito. A santidade é um dom de Deus e a santidade é possível. Por isso que para os luteranos, para Lutero não existe santidade. Porque a justificação não é mais do que uma camuflação dos nossos pecados pela obra redentora de Cristo. A doutrina verdadeiramente paulina, compreendida à luz da tradição da igreja, nos ensina. A justificação é uma verdadeira obra salvífica. Somos redimidos, somos santificados. E a santificação é um dom de Deus e um esforço na graça de Deus de cada um de nós. Ascese, crescimento espiritual, vida cristã. Vamos, então, agora para a segunda parte. A primeira parte, o que nós ficamos da primeira parte, capítulo 5, versículo 1 a 12? A esperança não decepciona. O fundamento da obra, o fundamento da nossa esperança, que está na justificação em Cristo. Cristo, Deus que nos envia o seu Filho, e seu Filho dá a vida por nós. Maior prova de amor não há. E aí está a razão da nossa esperança. Pela fé participarmos da obra redentora de Cristo. Segunda parte do capítulo 5. A obra salvadora de Cristo em relação à obra pecadora de Adão. Por isso, como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, então São Paulo está explicando como o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo por um só homem, e a primeira consequência do pecado, a morte. A morte é consequência do pecado. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Grifem isso. Todos pecaram. Como a igreja interpreta este versículo? O pecado das origens
o pecado de Adão, o primeiro pecado, não é transmitido por imitação, mas é transmitido por geração. Em Adão, todos pecamos. O pecado de Adão tem tal força que é um pecado do gênero humano. Não é um pecado individual. A desobediência e a oposição de Adão a Deus não é um pecado individual e particular. É um pecado, a força desse pecado é um pecado de natureza, ou um pecado que afeta a inteireza da natureza humana, ou seja, em Adão todos pecaram. Há um grupo no início da igreja que irá ensinar, aí pelo século III, uma doutrina falsa, chamada pelagianismo, porque tem origem em Pelágio, que ensina que o pecado original é um mau exemplo dado por Adão, enquanto a redenção em Cristo é um bom exemplo dado por Cristo. Assim, o pecado é transmitido por imitação. E também a salvação é transmitida por imitação. Então, sem a graça de Deus, o ser humano é capaz de imitar Jesus e se salvar. Este é o pensamento dos pelagianos, uma doutrina herética. Uma doutrina herética. O Papa Francisco disse: hoje em dia tem surgido neopelagianos, que acham que com seu próprio esforço podem alcançar a salvação. Essa não é a doutrina cristã. Adão pecou, e aquele pecado teve tal força por apenas ser um símbolo da natureza humana, e a oposição de Adão a Deus, tal força que é um pecado de origem, que atinge toda a natureza humana. Nele todos pecaram. O pecado original é transmitido por geração. Ensina Humani Generis do Papa Pio XII. Quando é concebida a alma do ser humano no ventre da mulher, a alma é concebida sem pecado. No toque com a natureza, com a carne humana, se transmite o pecado original. São os pais que transmitem aos filhos o pecado original, não por imitação, mas por geração. Todos nascemos em pecado. Qual é a razão de nós batizarmos as crianças, né? Qual é a razão de batizar? Aqui está a razão. Porque todos nós nascemos em pecado. O pecado original é transmitido por geração, não por imitação. Então, aquela criancinha bem bonitinha, aparentemente bem bonitinha, e é uma criatura belíssima de Deus, mas já ao nascer está marcada pelo pecado. Todos pecaram em Adão e precisa da redenção em Cristo. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. Um versículo complexo da teologia paulina. Paulo está falando de que a lei de Moisés, na verdade, não é que ela cria o pecado. A lei de Moisés revela a natureza do pecado. E também aqui está um princípio fundamental doutrinal moral. Só existe pecado quando existe consciência e liberdade. Quando existe a matéria de pecado e existe consciência de que aquilo é pecado e liberdade para fazê-lo, como diz Paulo. Então, a lei do Antigo Testamento manifesta a natureza do pecado. No entanto, a morte reinou de Adão a Moisés, mesmo sobre os que não pecaram, a maneira de transgressão. Veja, versículo 14, Paulo está dizendo: o pecado de Adão atinge todos os seres humanos, mesmo aqueles que não pecaram como Adão pecou. Mesmo aqueles que não pecaram como Adão pecou.
Porque o pecado original, o pecado de Adão, atinge toda a natureza humana como as consequências do pecado. E assim a morte, que é a primeira consequência do pecado. O qual é figura daquele que havia de vir. Então, Paulo desenvolve uma teologia de Cristo, novo Adão. Então, se o pecado entrou por Adão, convinha que a salvação viesse ao mundo por um novo Adão. Entretanto, o dom da graça não é como a transgressão. Com efeito, se pela transgressão de um só muitos morreram, grifem, muito mais abundou sobre muitos a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Paulo está ensinando: muito maior que o pecado é a graça redentora em Cristo. A graça é sempre maior que o pecado. Ensinava o Papa Francisco: na misericórdia de Deus está o coração do Evangelho, está o coração da nossa fé. Ensinava o Papa Francisco: Deus nunca se cansa de perdoar. Deus nunca se cansa de perdoar. Sempre maior que o pecado é a graça misericordiosa de Deus manifesta em Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não existe um pecado que possamos cometer, que a misericórdia de Deus não possa ser maior que este pecado. Diz o Papa Francisco, em Misericórdia Vultus, o rosto da misericórdia: não há um poço que tenhamos caído que a mão de Deus não possa nos resgatar. Que a mão de Deus não possa nos resgatar. Sempre maior que o nosso pecado é a graça misericordiosa de Deus. Então, aí está o fundamento da nossa esperança, meus irmãos. Nada, diz Paulo aos Romanos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. E alguém já pode estar pensando: mas, padre, Jesus diz nos evangelhos que há um pecado que é imperdoável, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, existe um pecado que é maior que a misericórdia de Deus. O que a igreja nos ensina sobre este pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o fechamento à graça de Deus. O Espírito de Deus é aquele que dá a graça do arrependimento, a graça do perdão e da reconciliação. Por que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado? Porque a pessoa que se fecha à graça de Deus não quer o perdão. Por isso que esse pecado não pode ser perdoado. O pecado contra o Espírito Santo é o fechamento a graça do Espírito que dá o arrependimento e o perdão. Então, se não há arrependimento, não pode existir perdão. Se não há abertura à graça de Deus, não pode existir perdão. Então, é por isso que Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Cristo. Não há nenhum pecado, sempre maior que o nosso pecado é a graça de Deus. Sempre maior. E nós temos que estar sempre atentos a isso, porque às vezes nós convivemos com o sentimento de culpa. Alguém pode conviver com os escrúpulos de nunca se sentir perdoado. Às vezes, na própria história, olhar para o passado e pensar assim, que tem pecado lá no meu passado. Deus, será? Eu já ouvi na confissão: padre, será que Deus vai me perdoar? Será que Deus pode me perdoar disso? Eu sinto que Deus não pode me perdoar. É esse sentimento de culpa, de escrúpulo, que não vem de Deus, porque a culpa nunca vem de Deus, a culpa vem do diabo. Quem é o acusador? O diabo, que quer nos perder, que quer nos desanimar, que quer nos fazer perder a esperança. Porque isto é obra do demônio. Que quando um cristão começa a se desesperar diante do seu pecado, se desanimar diante do seu pecado, se desanima da fé cristã e se perde na vida cristã. Isso é obra do demônio, isso é obra do maligno. Porque sempre maior que o pecado é a graça de Deus. E não há pecado que tenhamos cometido, como dizia Francisco, se voltarmos a Ele com o coração arrependido, encontraremos a sua misericórdia. Então, Paulo está ensinando: muito mais abundou sobre nós
a graça de Deus. A graça do perdão é sempre maior que a culpa, é sempre maior que o pecado. Então, ano jubilar da esperança. A esperança não decepciona. O fundamento da nossa esperança. Fizemos só a primeira parte. O fundamento da nossa esperança está em Cristo, na obra salvífica de Cristo, no amor de Deus manifestado em Cristo. Segunda parte. A nossa esperança está na graça misericordiosa manifestada em Cristo. Onde abundou o pecado, superabundou, né? Muito mais abundou a graça de Deus em Jesus Cristo. Para nós sempre haverá uma palavra de perdão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém deve se sentir desesperançado. Ninguém. Ninguém. Há esperança para todos. Há esperança para todos em Cristo. Há esperança para nós em Cristo. E dizia o Papa Francisco no ano da misericórdia, 2016, agora no ano da esperança. Quem sabe esse ano da esperança é um ano de uma experiência profunda de esperança, de perdão, de misericórdia, da graça do perdão misericordioso, de se sentir perdoado. Então, talvez a gente tenha fragilidades do passado, que não conseguimos perdoar a nós mesmos, que não conseguimos nos sentir perdoados por Deus. A esperança não decepciona. Onde abundou o pecado, muito mais abundou a graça de Deus. Maior que o pecado é a graça. Vamos guardar isso. Quem está escrevendo, escreve. Maior que o pecado é a graça de Deus. Sempre maior que o pecado é a graça de Deus. Sempre. Não existe pecado maior que a graça de Deus. Abundou a graça de Deus. Então, aí está um fundamento da nossa esperança. Aí está um fundamento da nossa esperança. Nenhum cristão pode se desesperançar, porque a graça, o perdão de Deus é maior que o nosso pecado. No caso do dom, versículo 16, não é como no caso do pecado de um só. Enquanto o julgamento de um só é em vista da condenação, o dom da graça a partir de muitas transgressões é em vista da justificação. Então, muito maior é o dom da graça de Deus. Com efeito, se pela transgressão de um só a morte começou a reinar, muito mais reinarão na vida aqueles que recebem pela mediação de um só Jesus Cristo a graça e o dom da justiça. O fundamento da nossa esperança está na glória prometida para o futuro. A razão da nossa esperança está na glória prometida de participarmos um dia da glória de Deus. E agora, como compreendermos justificação? Então, para guardar, para escrever, para guardar para a vida. O que significa justificados em Cristo? Porque o pecado gerou uma dívida, porque o pecado gerou uma injustiça. O ser humano que se revolta contra Deus. Então, existe uma dívida, existe uma injustiça contra Deus. Deus é bom, Deus nos cria por amor, Deus dá todos os seus dons para nós, e o ser humano responde como? Com a desobediência. Isso é injusto para com Deus. Isso é injusto, existe uma dívida. A esta dívida, a esta injustiça, chamamos de pecado. Chamamos de pecado, hamartia, ou seja, o pecado. Em Cristo há uma obra de justificação, ou seja, a injustiça do pecado foi restaurada, foi justificada, foi reestabelecida, foi justiçada. Então, a obra de Cristo é obra de justificação. E aí está a raiz da nossa salvação. A justificação em Cristo. Nós fomos verdadeiramente salvos, justificados em Cristo. Pela fé, pelo nosso batismo, que é o tema da próxima aula, que vocês irão aprofundar com o Padre Alfredo Rafael,
Pela graça da fé, pela graça do batismo, nós somos verdadeiramente salvos, justificados. Não apenas como ensinava Lutero, aparentemente, mas a nossa natureza. Nossa natureza é profundamente restaurada pela abundância da graça de Deus. Portanto, então, reinarão na vida e o dom da justiça. Dois elementos importantes desse versículo 17 do capítulo 5 de Romanos. Continuando. Portanto, como pela transgressão de um só, a condenação se estendeu a todos os seres humanos, assim, pelo ato de justiça de um só, estendeu-se a todos a justificação que dá a vida. Mas percebamos, aqui Paulo está fazendo uma comparação entre o pecado de Adão, que se transmitiu a todo o gênero humano, e a obra redentora de Cristo. Paulo não está dizendo que Adão e Cristo estão lado a lado. A obra da graça é sempre hiperabundante, superabundante diante do pecado. A obra da graça é sempre maior e excessivamente maior a obra do pecado. E outra coisa, Paulo também não está ensinando que a redenção em Cristo passou por natureza todo o gênero humano. Paulo ensina que esta salvação vem pela fé. Então, diferente do pecado que transmite por natureza, a salvação não transmite por natureza. Cristo nos salvou na obra da cruz, mas a salvação se transmite pela fé em Cristo. Então, Paulo não está ensinando que, do mesmo modo que o pecado transmite-se por geração, a graça, a salvação, transmite-se por geração. Ou seja, depois de Cristo, todos já estão salvos. Não é ensinamento paulino. A salvação está dada a todos, é obra de Cristo, mas precisa ser aderida pela fé. Aderida pela fé. A salvação só chega pela fé. Com efeito, como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Essa comparação entre Adão e Cristo. Sempre salvaguardando essas distinções que eu já apresentei aqui. A obra salvífica de Cristo é sempre superior à obra do pecado. Quanto à lei, ela interveio para que aumentasse a transgressão. Na verdade, Paulo está ensinando que a lei mosaica não é que ela aumentou o pecado. Então, Paulo estaria dizendo que depois que Deus revelou a lei, aumentou o pecado. Não, aumentou a consciência do pecado. Conhecer a lei a partir que se conhece a lei, aumenta a transgressão, ou seja, se aumenta a consciência do pecado. Onde, porém, agora grifando essa segunda parte do versículo 20, que é maravilhosa e sintetiza toda a segunda parte do capítulo 5. Onde, porém, aumentou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior que o pecado. Assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa segunda parte do capítulo 5, Paulo desenvolve esta teologia, esta doutrina da graça em Cristo, em oposição ao pecado de Adão, apresentando a superioridade da obra salvífica de Cristo diante do pecado. Então, meus queridos irmãos e irmãs, aí está o fundamento da nossa esperança, a salvação dada em Cristo. Quem coloca sua fé, sua esperança em Cristo, é justificado diante de Deus pela obra de Cristo. É salvo pela obra de Cristo. Pode caminhar neste mundo com esperança, mesmo em meio a tribulações, pois nas tribulações a sua fé é experimentada, a perseverança é gerada e a virtude cristã é comprovada, despertando uma verdadeira esperança em nós.
A confiança no amor de Deus manifestado em Cristo é a grande razão da nossa esperança. E pela esperança em Cristo, podemos esperar participar um dia da glória de Deus, da vida eterna prometida. Então, por isso que Paulo pode nos ensinar que esta esperança não decepciona, que tudo mais pode nos decepcionar, que tudo mais onde nós colocamos nossa esperança pode nos decepcionar. Só a obra salvífica de Cristo, o amor de Deus manifestado em Cristo, que não pode nos decepcionar. Por isso, a esperança não decepciona. Sejamos, pois, peregrinos de esperança, colocando nossa esperança no amor de Deus manifestado em Cristo. Justificados pela fé, peregrinemos e sejamos testemunhas aos nossos irmãos e irmãs desta verdadeira esperança colocada em Cristo. Cerne do pensamento paulino, cerne da nossa fé. A justificação pela fé em Cristo. E as obras, não as obras da lei, mas as obras que são manifestação da nossa fé. Então, como compreender? Já concluindo, que já acabamos neste instante de terminar nosso horário, que é 9 horas, né? Então, muitos já estão aí, o pijama lá em casa já se levantou agora, né? Então, já estão, o pijama já se levantou e o chá já começou a esquentar lá em casa, né? Como conciliar a doutrina paulina com o pensamento de São Tiago? A fé sem obras é morta. A justificação é obra salvífica de Cristo. É graça manifestada em Cristo. E a salvação vem pela fé em Cristo. A fé, no entanto, precisa ser operante. As obras da fé são manifestação da adesão da fé. E em Cristo se tornam corredentoras, por isso, meritórias. As obras da fé, unidas à obra de Cristo, têm valor salvífico, meritório. Então, salvos pela fé e, junto com a fé, as obras da fé. Com isto é preservada a suficiência salvífica da obra de Cristo, e com isto é preservada a fundamental necessidade da fé se manifestar e viver nas obras. Ou seja, a fé autêntica, a fé viva, se manifesta nas obras. Porque a fé sem obras, como nos ensina São Tiago, a fé sem obras, capítulo 2, versículo 14 em diante de São Tiago, a fé sem obras é morta. Desta maneira é preservada a suficiência salvífica da fé e é preservada a necessidade das obras como manifestação da fé. No próximo encontro, com o padre Alfredo Rafael, vocês irão estudar o capítulo 6 em diante da carta de Paulo aos Romanos, tendo como cerne a nossa participação na obra justificadora de Cristo pela graça do nosso batismo. Nós concluímos aqui, eu me coloco à disposição para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, agora já estouramos nosso horário. Se alguém tiver uma pergunta que não vai conseguir dormir sem fazer a pergunta, pode fazer agora via chat. Se não, eu acabei de mandar, ou agora no início da nossa aula, eu mandei lá um material, que é um capítulo do texto de estudo para o mês da Bíblia, que trata de tudo isso que nós falamos aqui. E lá está o meu contato. Então, vocês podem mandar no grupo as perguntas, ou também no meu particular as perguntas que eu responderei com muita alegria, né? Quem sabe no grupo seria bom se alguém tiver uma pergunta, que daí todos podem ver e assim podem contribuir também com a reflexão dos outros. Espero que essa nossa noite de reflexão neste mês da Bíblia tenha ajudado a aprofundar a doutrina paulina da carta de Paulo aos Romanos, de maneira especial este capítulo tão belo, que é o capítulo 5 da carta de São Paulo aos Romanos. Alguém tem algo a dizer? Se sim, manifesta 5, 4, 3, 2, 1. Amém.
Então, depois manda. Boa noite, padre. Boa noite, Cleusa, pode dizer. Sua bênção. Deus abençoe. Só queria agradecer ao senhor por toda essa sua disponibilidade de estar nos passando tanta coisa, né? Tanta informação, com tanta sabedoria. Espero que o senhor tenha sempre muita unção pelo Espírito Santo, que Deus ilumine muito a sua vida. Amém. Muito obrigado, Cleusa. E que parabéns a todos vocês também de estarem numa noite de chuva, em alguns lugares, um pouquinho mais frio, e estarem dispostos a crescerem no amor à palavra de Deus, no conhecimento das coisas de Deus. Que o Espírito Santo nos derrame muitas graças em nossas vidas. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. O amor de Deus seja sempre profundamente derramado pelo seu Espírito, como nos ensina o apóstolo Paulo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria ter estado com vocês à noite. Boa noite a todos e nos vemos em outros momentos pelas estradas da vida, pela caminhada de fé que nos une. Boa noite, um bom descanso. Boa noite a todos. Boa noite, Até a Deus próxima abençoe. aula.